Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, segunda-feira, hoje começando com muita notícia boa aqui com vocês. Manuel Neto, Douglas Ribeiro, Lucas Magalhães aqui com a gente, começando o resumo das notícias com Trump revoga licença para empresas petrolíferas aqui na Venezuela. Cara, olha que complexo aqui, porque foi a primeira vez, talvez, que Donald Trump que começa a realmente impedir que empresas venezuelanas consigam fazer operações ali nos Estados Unidos. E dessa forma ele começa a atingir algumas pessoas que são ali bons doadores do Partido Republicano, que o que fez, de certa forma, contribuiu bastante para a eleição do Donald Trump. Então, será que existe um balanço ali, onde se essa pessoa começa a receber um contrapeso? Como que funciona isso? Porque é mais complicado do que simplesmente atacar um país, né? Então agora Elon Musk também une aí a XAI com o X, né, o Twitter, em transação de 45 bilhões, utilizando uma empresa de capital fechado para comprar, adquirir parte de uma empresa de capital aberto. Douglas vai explicar aí para vocês. Já o BRB, né, o Banco de Brasília, aí, compra Banco Master por 2 bilhões de reais. Mas ainda tem que ser autorizado pelo CAD, pelo Banco Central, mas a transação já está bem avançada aí, né? Então o Banco Central aí, que ele é governado, controlado aí pelo Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal. E por outro lado, o André Esteves aí, né, indicado para o conselho da Eneva, mais uma empresa aí que o André Esteves tem o dedo. Então, começando agora as notícias internacionais, querem dar um bom dia? Bom dia, candidatos. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. E bom dia, Lucas. Bom dia pra vocês aí. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia. E também você de casa. Teve um crescimento agora nas inscrições também no nosso canal. Muitas pessoas escrevendo, conhecendo também o nosso programa. Então, esse aqui é o Soco Matinal, se é a primeira vez que você está acompanhando. É um programa, como o Edson tinha falado, de economia e macroeconomia, para você ficar mais inteligente do que você já é. Sejam muito bem-vindos. Da onde que veio tanta gente? Agora que eu fui ver. É uma galera, hein? Tem algum rolo acontecendo aí, ó. 39,3 mil inscritos, ou seja, que dia que a gente vai bater 40 mil pra gente comemorar? Teve um vídeo aí que bombou, né? Deixa eu ver. Ontem, o maior escândalo alimentar do Brasil, BRB Sadia, queridíssima Isis aí, ó. 101 mil pessoas assistiram. Parabéns aí a Isis, parabéns ao Lucas, parabéns ao Vitão e a Isa, que é a estagiária de Vitão, que tem nome. Então, parabéns aí, 39,3 mil inscritos, vocês que estão aqui pela primeira vez, então sejam muito bem-vindos aí, realmente. O legal, só um spoiler desse vídeo, que também é muito interessante, quando teve a fusão ali da Sadia com a Perdigão, né, que teve um problema ali cambial, você fez uma empresa gigantesca, e o CAD não queria aprovar, tanto que esse processo foi até 2013. Só que depois o Marcos Molina, que é o presidente hoje da Marfrig, tem mais de 33% da BRF, ou seja, a Marfrig é dona indiretamente da BRF. Então, mesmo que teve esses problemas com o CAD, hoje você tem uma concentração grande nesse setor, né? Então é muito interessante essas curiosidades que trouxe nesse vídeo, e também se você é acionista dessas duas empresas, é bem legal você acompanhar esses assuntos. Pô, maravilha. Então vamos explicar o que é o Soco Matinal, velho. Tem quase 3 mil pessoas novas aqui, algumas vão assistir hoje. Primeiro, se você for enjoado e achar ruim alguma coisa, nos comentários a gente não vai ler, não vai se importar tanto, mas se você tiver boas dúvidas também, mande nos comentários que no outro vídeo a gente sempre vem respondendo no final do programa. Então, Douglas Ribeiro, analista de investimentos aqui da UVP Capital, Manuel Neto aqui, um dos nossos consultores também aqui da UVP Capital, já velho de casa aqui, o Manuel já é o rei dos consultores, se chamar assim. Tem outros consultores que estão aqui com a gente também apresentando o programa. Nós não somos apresentadores de programa, essa é a melhor coisa que pode ser. Por quê? Porque quando você vai em outros morning calls, né, com essas notícias de manhã, são apresentadores. Aqui a gente para uma reunião, vem aqui, grava e volta para trabalhar, ou seja, a gente está diretamente ligado ao mercado, a gente realmente está trabalhando. Então, a nossa apresentação pode não ser a melhor, mas o conhecimento que a gente traz aqui e a tentativa de educar algumas pessoas que não entendem nada sobre o mercado é bem genuína. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao Soco Matinal. Esse programa acontece todos os dias de manhã e a gente traz notícias que aconteceram aí no mundo, e o Douglas traz sempre notícias de futebol, porque com certeza é o mais importante que a gente tem que ter. Então, começando aí com o Trump, que revoga licenças aí para empresas petrolíferas na Venezuela. Então, a medida visa isolar ainda mais o governo do Maduro, que, de acordo com boa parte dos países, não é um governo, porque não reconheceram desde aquela época, né? Inclusive algumas sanções que permanecem ainda sobre a Venezuela desde a época do Biden ainda, né? Só que esse momento agora onde Donald Trump impede algumas empresas petrolíferas de atuarem nos Estados Unidos, é um passo muito maior do que simplesmente sancionar ou punir outros países que compram ali petróleo da Venezuela.
Como toda medida, né, você sempre tem ali o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é que você consegue aí limitar cada vez mais aí, talvez a flexibilidade que ainda tinha dentro do governo aí venezuelano, de você conseguir ainda manter ali a economia girando, porque hoje, querendo ou não, o principal produto aí da Venezuela é o petróleo. Então isso aí acaba que dava ali ainda uma sobrevida para o atual regime. Então com essa intenção do Donald Trump, você que vai vigorar a partir de dia 27 de maio, essas empresas ali que tiveram aí a licença revogada, elas não vão ter mais o direito ali de operar dentro aí da Venezuela e ao mesmo tempo comercializar esses produtos ali no ambiente americano, porque a Venezuela em si, já diretamente, ela já não consegue, só que ela utilizava ali intermediadores para conseguir atingir ali o mercado americano. O que acontece? Ao mesmo tempo que você está tirando empresas ali, você está tirando alguns até de doadores americanos ali, como Harry Sargent, que tinha ali vamos dizer assim, não complô, mas tinha ali uma participação no Partido Republicano através de doação, ele tinha ali como benefício algumas concessões para poder estar operando dentro do mercado venezuelano. Agora, essa concessão foi revogada, só que em contrapartida, a gente sabe, o Donald Trump ele não é burro, ele não falta limitação, não falta ali QI para ele, então ele provavelmente, se ele está tirando de um lado, provavelmente ele vai estar concedendo no outro lado, então como a gente falou, é um contrapeso. A partir do momento até pode ser até que o próprio Harry Sargent concordou com isso, falou, beleza, a gente faz isso, mas você vai acabar, vamos dizer assim, me prejudicando aqui, mas eu posso estar ganhando de outro lado, então através ali do backstage você tem ali uma manipulação aí de forças. Isso é um problema porque os Estados Unidos está diminuindo a sua influência ali no mercado venezuelano. Só que quando você diminui a sua influência, esses países, que a Venezuela já é muito próximo, tanto da China como da Rússia, ela vai procurar uma segunda opção. E uma segunda opção, como eu disse, é Rússia e China. Então você pode ter ali uma maior influência dessas nações dentro desse país. E querendo ou não, aí olhando um pouquinho mais para o ceticismo, isso pode ser talvez até um acordo por trás ali entre Trump e Putin. Aí aqui é uma teoria da conspiração. Se isso está acontecendo ou não, a gente nunca vai saber. Mas como o mundo aí da política e dos negócios sempre tem ali um contrapeso, isso pode acontecer. Então você vê como empresas como a Repsol da Espanha, a empresa ali também da França voltada para o mercado de petróleo, vão ter que paralisar ali suas operações no ambiente venezuelano. E isso vai impactar tanto o mercado venezuelano e, querendo ou não, isso também vai trazer ali um pouco de preço aí, talvez para cima na questão aí do petróleo. Então, vamos ver como que vai ser essa questão aí de todo esse comércio geopolítico que a gente pode falar aí na parte do petróleo. E se é teoria da conspiração, então eu acredito e é verdade. Alguns analistas aí deixam claro que isso pode abrir ainda mais espaço para um colapso da economia venezuelana, que já está num colapso, e também ali favorecer a influência da China e da Rússia ali dentro da Venezuela, né? Porque cria um vácuo ali de compra da mercadoria, a mercadoria continua ali, o petróleo continua, então alguém vai conseguir um preço melhor para realizar essa compra e assim também influência dentro do mercado. Mas da Venezuela ali já tem uma influência grande da China e da Rússia há muito tempo. Não vai ser uma grande alteração, né, Douglas? E indo agora para outra notícia internacional aqui, é sobre o Elon Musk, que une aí a XAI com o X, né? E faz uma transação de 45 bilhões de dólares. Para entender um pouco o contexto, o Elon Musk ele queria comprar a OpenAI. Ele ofereceu até quanto, Douglas? 97,4 bilhões, mas isso. A oferta foi rejeitada na época. Não queriam dinheiro. Não, e engraçado que ele foi um cofundador também da OpenAI. Então imagina, ele ia pagar esse preço todo por algo que ele ajudou a construir junto com o CEO também, agora esqueci o nome, é o Sam Linda Yaccarino. Se não me engano é o Sam Altman também, que é o CEO da OpenAI. E assim, essa transação, ela foi em 33 bilhões em equity, ou seja, em ações, e mais 12 bilhões em dívida. Então, no caso, essa empresa do Elon Musk adquiriu, fazendo ali o valor de mercado mais dívida líquida, que é o Enterprise Value. Você está comprando toda a operação da empresa. Isso que é um pouquinho diferente, porque quando a gente tá falando de valor de mercado, é só uma forma de mensurar o valor de mercado da empresa, que é a quantidade de ações mais o preço de cotação. Quando você pega também a dívida líquida, você está pegando toda a operação da companhia. E ela também foi avaliada em 80 bilhões, ou seja, essa nova empresa, que agora é como se fosse uma joint venture, agora ela vale 80 bilhões de dólares. Tanto que tem essa parte aqui do Twitter, como a parte ali da XIA, que, assim, ela além disso, ela está integrando as informações ali de dados junto com a Grok. Isso é bom, né? Porque pensa, se a gente tiver toda a base de dados que o Twitter
fornece ali livremente trocado com a XIA, vai dar um poder muito forte aí, que a OpenAI, por exemplo, não tem, né? Sim, perfeito. E assim, o interessante é que eu acho até utilizei um pouco. Quem mexe no Twitter, no X, provavelmente já deve ter utilizado um pouco algumas ferramentas que tem na plataforma. Tem uma que é muito interessante, que ela mostra se é verdade ou não a informação, a notícia. E teve uma curiosidade que teve uma vez que o Elon Musk começou a postar alguns Twitters lá, e a própria ferramenta dele foi contra o que ele escreveu. Falou que não era verdadeiro isso. Então, assim, é bem interessante porque o Elon Musk, ele tem várias formas de pensar nessa... quando ele tá perdendo alguma briga comercial, ele tenta buscar formas para tentar ganhar o jogo, né? Para chegar ali nessa guerra comercial. Isso aconteceu com a BYD, por exemplo. A BYD estava perdendo resultados na parte de vendas de carros e simplesmente eles começaram a fazer venda de carbono, que é um direito que existe só nas empresas que não emitem carbono na parte na temperatura, né? E, assim, eles conseguem ter o direito, compensar esse direito de outras empresas que têm essa emissão de carbono. Ou seja, é uma forma integrada também para ganhar market share e tentar competir com a OpenAI, que é a maior desse setor, tanto em valor de mercado, como também nas vantagens competitivas que tem hoje, né? Tanto que ela lançou a ferramenta há algumas semanas, né? Como se fosse aquelas fotos... pinturas também, diferente, pegou muito trend nessa semana. Então é interessante essa busca do Elon Musk de tentar também ganhar market share nesse setor aí. E nessa transação também, né, incluíram a construção de um supercomputador aí chamado Colossus, gostei do nome, em Memphis, em Tennessee, considerado aí o maior computador para rodar tecnologia de IA aí no mundo. Então, será que a gente vai ter uma grande competição aí com o GPT agora? Porque a gente teve lá a DeepSeek na China, só que a DeepSeek, querendo ou não, ainda não caiu no gosto aqui do Ocidente. A maioria das pessoas ainda continua utilizando o ChatGPT, mas se a gente tiver um avanço muito grande aí por parte do X, que agora vai ser XIA, ou não sei como vai ser chamado, continua aí uma boa briga aí. Sempre quando existe briga em tecnologia, quem ganha é toda a humanidade, né? Porque o pior dos mundos seria uma pessoa deter todo o poder de tecnologia e não conseguir ter alguém brigando com ela para alavancar e correr atrás de melhoramento muito mais rápido. Indo agora para as notícias nacionais, vamos falar sobre o Banco de Brasília, o BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal, que faz aí a aquisição por 2 bilhões de reais do Banco Master. E aí gera uma preocupação no mercado, né? Explica essa preocupação pra gente, por favor, Manuel. Antes a gente precisa entender um pouquinho o histórico do Banco Master, né? Que o Banco Master, assim como boa parte das instituições financeiras menores, elas são iniciadas ali, no caso o Banco Master nem tinha esse nome, lá em 1974 como uma corretora ali de títulos e valores imobiliários. Aí depois ali na década de 90 já começou a ter ali um crédito imobiliário através de mudança do nome para Banco Máxima, e depois em 2018 que veio realmente se tornar esse banco que a gente tem o nome aí, que a gente conhece, que é o Banco Master, que foi com a entrada também do atual CEO, que é o Daniel Vorcaro, que ele entrou e alavancou bastante as operações da instituição, que aí começou a mexer principalmente hoje com o que ela é forte, que é crédito pessoal, consignado, tem ali um pouco de private equity, tem também investimento no mercado ali imobiliário, e isso aí acabou gerando aí uma sinergia para as operações da instituição. Só que qual que é a problemática que a gente vê? O Banco Master, desde 2021, ele aumentou ali o seu patrimônio em 10 vezes e 5 vezes ali a sua carteira de crédito, que é um aumento muito expressivo. Se isso é sustentável ou não, acho que a própria resposta você pode ter, porque dentro de um período curto, você vê esse aumento aí, ele não acaba sendo sustentável. E ao mesmo tempo que você tem esse aumento aí da sua carteira de crédito, você precisa ter condições ali para captar no mercado. Então vamos pegar como exemplo aí, hoje a BRB, que tem aí mais ou menos um custo de captação no mercado de cerca de 89% do CDI. Já o Banco Master passa dos 110%, em alguns momentos chegou ali a 119% do CDI. É muito caro esse nível de captação. Então você vê que o sistema ele não é sustentável no longo prazo, porque para você conseguir ter recurso novo ali para manter suas operações rodando, o mercado ele fica com medo. Então como você tem ali um risco maior, você precisa também dar ali um spread maior. Então, naturalmente, o seu nível de captação ele não acaba sendo sadio. E uma outra preocupação que aí o mercado respirou, mas só que esse respiro talvez seja só um respiro para depois afundar de novo, que ainda não teve aprovação, como o próprio Edson diz, precisa da aprovação do Banco Central e do CAD. Ambas essas instituições não têm data prevista para quando isso será emitido. E tem aí
no mercado aí, por trás dos bastidores, que provavelmente o Banco Central não iria aprovar essa transação. Por que não iria aprovar? Porque isso talvez poderia poluir a carteira de crédito hoje do BRB. Porque se essa fusão for autorizada, o BRB vai passar aí a ser a instituição entre as 10 maiores aí do Brasil na carteira de crédito. Vai ter aí uma carteira de cliente de cerca de 15 milhões, que é bem substancial. Só que o problema é que antes dessa fusão, o próprio Banco Master ali, ele já tinha uma carteira de crédito aí de cerca de 50 bilhões. Só que o FGC, ele tem uma carteira ali de aproximadamente 107 bilhões. Então imagina num possível default aí, que é uma possível quebra da instituição, não conseguir honrar ali com os títulos que foram emitidos, não conseguirem pagar ali até a data de vencimento o que foi contratado, teria que utilizar mais de 50% ou então 50% hoje dessa carteira aí, desse fundo garantidor, que ele não é algo público, ele ali é meio que uma parte de recurso público, uma parte ali das instituições privadas. Qual que é a jogada? Que aí provavelmente, por que o Banco Central não vai autorizar ou então vai usar contrapartidas? É que hoje esse fundo garantidor tem ali um recurso substancial do governo, só que as instituições privadas não estão injetando muito recurso ali. Então, provavelmente, deve ser uma jogada para as instituições financeiras aí colocarem mais recursos dentro do FGC, para aumentar essa proteção e aumentar também a solidez do mercado financeiro, porque existe aí uma possibilidade de talvez uma crise bancária no Brasil, usando como parâmetro o Banco Master. E quando a gente olha para o Banco Master, existe outras pequenas instituições. Por exemplo, antes do Banco Master comprar o próprio Will Bank, o Will Bank estava indo também para o mesmo caminho. E aí juntou as duas bombas aí num pacote só. E é claro, também o Banco Master tem outras partes ali, a Uniclínica também, que é na parte dele, de saúde. Mas existem outras instituições financeiras que estão querendo fazer a mesma coisa que o Banco Master fez ali desde 2021 com o atual CEO. Se isso acontecer com outras instituições, é como se a gente tivesse ali, aquela instituição fez, não aconteceu nada, os pequenos vão, eu tenho incentivo também para aumentar minha carteira de crédito aqui, seja 10, 15 vezes, nesse momento aumentou para 10 ali, mas pode isso acontecer. E se isso acontece sem um controle, você tem ali um efeito cascata, aí a gente começa a ficar num nível muito perigoso, como é hoje talvez o mercado financeiro americano, que o mercado financeiro americano, se você for olhar, ele é muito mais arriscado que o mercado brasileiro, porque lá você tem uma burocracia menor, você tem uns contrapesos muito menores, então você acaba tendo essa problemática. E se concretizar realmente esse deal, o BRB ele vai contratar ali cerca de 48% das ações ordinárias e 100% das preferenciais, então vai ficar ali com mais de 58% de participação total. Provavelmente o CEO atual, o Daniel, ele não vai ser mais CEO, ele vai deixar de ser CEO e vai ser membro ali do conselho de administração. E a instituição vai mudar de nome também, vai ser ali a partir do BR Banco de Investimentos, só que as operações das duas instituições serão segregadas, porque provavelmente o BRB também ele não quer contaminar ali o seu nome, a sua reputação, então vai ter aí essa segregação. E aí também, volta a gente falar que anteriormente a gente já teve aí no mercado que possível o BTG teria interesse em comprar o Master aí por negociações e por múltiplos não deu certo, acabou que o BRB entrou aí, talvez com uma possível olhar ali do governo e falando assim, acho que a gente vai ter que socorrer aí, porque o FGC está arriscado, a gente tem aí um problema que pode acontecer. Então, vamos ver como que vai ser aí essa negociação, se realmente vai ser aprovado ou se for aprovado, vai ser aprovado talvez com contrapartidas. Maravilha aí. Perfeito. Só queria trazer um dado também sobre essa notícia, porque nessa manhã acho que essa notícia é a mais importante mesmo, até para conscientizar alguns investidores que têm esses títulos, né, privados do banco. Eu acredito que utilizou muito da multiplicação monetária, né, porque o que é um multiplicador monetário? É como se o banco tem um patrimônio, ele pode se alavancar com dinheiro também, isso é normal do setor, tem os investimentos de longo prazo e de curto prazo. Qual que é o grande problema também disso? Às vezes você tem os correntistas que têm um depósito de longo prazo. E às vezes você tem obrigações de curto prazo. Então, no seu fluxo de caixa do seu banco, dá algum problema ali. Então, tanto que até o índice Basileia, que é a mensuração entre o patrimônio do banco e o quanto ele pode fazer a expansão da carteira, é algo muito importante de você analisar. Então, às vezes, um índice Basileia de abaixo de 10% já é algo muito arriscado. Então, qual que é a nossa visão também, talvez, ali do Banco Master no início do ano passado e também de outros períodos? Eles estavam se capitalizando um custo caro, né, do fund, e também estavam arriscando muito os investimentos em títulos também muito, muito estressados. Por exemplo, igual ações da Oncoclínicas.
se a gente for pegar a alavancagem dessa empresa é muito alta. Então acaba que ele estava utilizando recursos do banco, isso não é algo ruim, isso pode ser só uma estratégia mesmo da tesouraria ou então de quem está cuidando do portfólio, mas estava utilizando recursos do próprio banco, mas em ativos mais estressados. Então qualquer momento de turbulência da economia ou do mercado, às vezes eles precisam pagar suas obrigações de curto prazo, mas só tem depósito de curto prazo, no caso, perdão, com os correntistas de longo prazo, com o dinheiro dos correntistas de longo prazo, porque os CDBs dele estavam a cada 5 anos. Então como é que ele vai sair do mercado, buscar liquidez, se ele precisa pagar uma obrigação de, às vezes, imediata, né, de um cliente que tem seus recursos dentro do banco. Então essa é uma operação que é um pouquinho mais arriscada, é normal, talvez seja só uma estratégia da tesouraria, como eu tinha mencionado, mas é sempre importante ter essa atenção também no balanço dos bancos. E um ponto aqui que também que você tem que sempre ser crítico, a gente fala isso aqui para os nossos clientes, eu falo diretamente por ser consultor, que você viu títulos aí recentemente do Banco Master sendo negociados a 19% ao ano. É simples, você tem que olhar. Isso é a média do mercado? Você vê títulos com recorrência pagando isso? Se você não vê, tem alguma pegadinha ali. Ninguém vai te oferecer isso de graça. Então tem que ver qual que é a pegadinha. E tem que saber, aí você tem que mensurar se o risco ali compensa a sua exposição. E aí também o tamanho da exposição. Então é algo que a gente sempre tem que ficar de olho. Porque querendo ou não, apesar de a gente sempre falar da solidez do mercado financeiro brasileiro, mas uma hora ou outra pode trazer uma dor de barriga aí. E a gente pode ter aí um grande problema, seja no curto ou no médio prazo. Maravilha. Douglas, me autoriza a explicar o índice de Basileia para uma criança? Ah, sim. Autorizado? Autorizado. Maravilha. Então vocês aí, que não entenderam essa parte do índice de Basileia, que é mais iniciante aqui no canal, principalmente muita gente que entrou, entendam uma coisa. Quando você deposita um dinheiro no banco, o banco não necessariamente precisa ter só aquela quantia. O banco ele pode se alavancar e manter só uma parte pequena em dinheiro mesmo. Dessa forma, se todos os correntistas quiserem sacar o dinheiro, não vai existir. E aí ocorre a quebra de um banco. Olha que interessante. Então, a gente tem um índice de Basileia, que é a porcentagem de dinheiro, vamos simplificar, que o banco precisa manter em caixa para alavancar o resto e emprestar o resto. Então, quando o banco faz lá um empréstimo, ele está emprestando um dinheiro que não existe, entre aspas, porque ele só precisa manter um 10%, 12%, 15%, 20% daquela quantia. Só que quanto maior a quantia real, ou seja, que existe, que o banco mantém lá para se alavancar no restante, maior é o índice de Basileia. Então, se você aí, quero tomar decisões por mim mesmo, não tenho a UVP Capital, não como consultoria, não fiz a UVP Escola, não tenho a UVP Analítica com plataforma, estou sozinho no mundo, solto no destino, jogado às traças. Pelo menos olha o índice de Basileia para você tomar um tipo de decisão, porque você vai entender o quanto que um banco tem de dinheiro em caixa para poder estar emprestando o restante. Mas se você quiser fazer uma escolha consciente, se você quiser entender como funciona todo o mercado, investir no Brasil, investir fora, investir em criptomoedas, fazer uma carteira de investimentos que vai te dar uma aposentadoria, porque depender do INSS é bem difícil, né? Então, vai no alvp.com.br, que ela é a nossa escola de investimentos. A gente sempre fala da consultoria, mas a gente também tem a escola de investimentos aqui. A gente já formou mais de 30 mil alunos. É a maior escola de investimentos do Brasil. A gente já está há muito tempo aí. E aqui tem uma coisa muito engraçada, né? Que é legal falar para o público novo. Nós, aqui da UVP Escola, que é essa parte de educação, nós entregamos, você preenche o formulário, a gente vê se está no momento para você entrar ou não. Por quê? Porque a gente seleciona alguns alunos. Porque nós somos a única pessoa no mercado que é doido o suficiente para deixar você fazer o curso inteiro, deixar você fazer todo o treinamento, entender tudo, e se no final do curso, depois de ter pego tudo que a gente ofereceu, entender que não valeu a pena, eu acho que era mais, não foi o que eu queria, você pode pedir o seu dinheiro de volta, sem justificativa, e pode ir embora feliz com o seu dinheiro. Por que a gente faz isso? E por que isso é funcional? Porque as pessoas não pedem no final. É muito raramente um cara lá que tinha um problema específico lá que pediu. Por quê? Porque isso não acontece. Porque o conteúdo é de confiança. Então, por isso a gente filtra as pessoas certas para entrar na escola, aprender e assim conseguir ver que esse dinheiro que ele pagou no longo prazo é nada comparado à rentabilidade que ele vai ter. Então, alvp.com.br, ou vai no perfil do Raul Sena, ou vai no Investidor Sardinha, ou vai em qualquer link na internet aí que vai estar pulverizado, que a gente está ali como AVP Escola. Então, feito o pitch aí, viu, Vitão? E agora vamos ler os comentários do vídeo anterior. Agora vocês entenderam também o índice de Basileia.
O Breno Luiz Tavares, ele disse: bom dia, ótimo programa, entendo a necessidade de quererem ganhar tempo ao não lerem os índices, porém acredito que assim como eu, muitas pessoas não assistem o vídeo e só escutam o programa. Então um abraço aí para todo mundo que escuta o programa e não assiste, entendo vocês. Seguinte, a gente não vai ler mais os índices pelo fato de que a gente precisa encurtar o tempo do programa, porque o YouTube vai entregar mais, e isso quem disse é o Vitão, ele cuida do YouTube, não vou ir contra ele. Só que uma questão os índices também, eles estão muito diários. A gente estava falando de oscilações tão pequenas do mercado ali que talvez não fossem tão importantes, inclusive, serem ditas num programa de notícias. O que a gente vai fazer agora? Toda sexta-feira a gente vai ter a mudança dos índices na semana. Então, o preço das commodities, do petróleo Brent, do petróleo WTI, todos os índices, a gente vai fazer um apanhado semanal porque a gente evita de dar nome a volatilidades pequenas que, na verdade, para quem é buy and hold, que é aqui da VP Capital, foda-se, não se importa, porque é uma oscilação A pequena. gente quer mudar dessa filosofia de ser trade, né? A gente quer ser de position, então é de posição, então não de trade, então não fazia sentido a gente falar pra vocês, subiu 1%, caiu 1%, subiu 3%, caiu 5%, isso aí fica mais pro mais do mesmo que vocês já estão acostumados no mercado. Então a gente não tava agregando nada. Então é isso. Então, toda sexta-feira vocês vão ter os índices aí. Talvez quinta-feira Douglas vai decidir entre ele ali, porque ele é o cara dos índices. E o Beto Barbearia aí, um abraço para a grande barbearia do Beto, aí que disse: bom dia, senhores. Pergunta: qual a diferença entre bonificação de ações e recompra de ações? Edson, te amamos, um coração, forte abraço, galera da UVP. Então também te amo aí, cara, do fundo do meu coração. Douglas Ribeiro, qual a diferença aí de uma bonificação de ação ou de uma recompra que a empresa fornece? Bom, assim, de forma bem simples, o que seria uma bonificação de ações? Quando eu estava lendo o comentário também, eu estava entendendo, porque quando a gente fala de recompra, a empresa está, né, tirando ações do mercado e cancelando ali dentro do seu capital social. E bonificação de ações é quando ela te entrega as ações que também é dos seus ativos. Então, assim, é como se fosse a mesma dinâmica. Ou ela tira do seu capital social e te entrega, aí também tem um aumento da composição acionária. Então, às vezes é importante ver mesmo se você está perdendo ou não relevância ali em percentuais de participação no negócio. E a parte da recompra de ações é quando a empresa vai gerando caixa e às vezes o gestor fala: poxa, onde eu vou alocar esse dinheiro que seja mais interessante, esse capital? Às vezes, se ele distribuir dividendo, você pode ter incidência, que eu estou considerando a parte tributária dos Estados Unidos. Aí você pode ter uma incidência de 30% do imposto de renda. Então, talvez é melhor fazer ali a recompra de ações, que vai aumentar seu percentual, e assim você consegue ter mais participação no negócio que já é rentável, que gera caixa, e assim gerar valor para o acionista ao longo do tempo. A Amazon mesmo não faz distribuição de dividendo, sempre faz recompra de ações, nunca pagou dividendo. E no caso a Apple também fez mais de 110 bilhões de compra de ações o ano passado. Foi um valor recorde. Então é uma forma também de gerar valor para o acionista. Se o cara quiser se reposicionar com os dividendos, é até mais fácil, né? Ele já não precisa cair o dinheiro, comprar ação, caiu o dinheiro, comprar ação. Indo agora o Brito Júnior Caminhoneiro 2014, o rei da quebra de asa aí, um abraço, Brito Júnior. Ele diz: os caras vão pedir o próprio dinheiro emprestado e pagar 3% ao mês, por isso compram um carro e pagam em 60 meses. É exatamente isso que esses arrombados querem fazer, pegar o seu dinheiro e já pegaram o seu dinheiro como FGTS e agora pegar um empréstimo de 3% ao mês no mínimo, para você pegar o seu próprio dinheiro. É isso mesmo, fique puto mesmo. O Bruno Rodrigues 1570 diz: a UVP, Audácia, Uberaba, Variedade, Príncipe... Que comentário aí. O Wagner Couro diz: Wagner Coura 8137. Uma pergunta: as tarifas abusivas contra os Estados Unidos já existem, certo? O certo não seria analisar que por mais que o preço aumenta a inflação, o governo não arrecadaria mais e assim ele conseguiria diminuir os custos para os americanos? Essa é um tipo de filosofia que leva a gente pro buraco, que é o seguinte: eu posso aumento a arrecadação através de aumento de inflação e aí você vai girando uma bola de neve onde a inflação domina o próprio aumento de custo. Então, se a economia fosse fechada, na teoria, e não tivesse nenhum outro fator, se fosse tudo exato, que aí até a gente tava conversando, o próprio Douglas trouxe isso. Sim. Aí ele tá certo. Sentido. Só que você chega num certo limite que a população mesmo vai, faz sentido mais aqui, então eu vou começar a não comprar mais. Então o próprio a parte da indústria ali vai começar a não também fabricar, porque não faz sentido. O custo ele fica de uma forma tão oneroso que aí você acaba não tendo mais incentivo. Então, por um lado, no curto prazo, essa forma de implementação do Trump dá certo.
Só que no longo prazo isso é um tiro no pé, porque você vai deixar de arrecadar lá no longo prazo. E no curto prazo, tudo bem, pode ter um aumento substancial, mas isso não é sustentável. E quebra a confiança também. A economia inteira é baseada em confiança. Se tem um país aumentando a inflação assim, todo mundo começa a tirar o dinheiro e vira uma bola de neve de E destruição. para os Estados Unidos é pior ainda porque ele é utilizado como lastro do mundo na moeda, né? Então imagina o dólar perder ali a confiança em âmbito mundial. Aí Não você faz tem um sentido. efeito em cascata. E o Eu Mesmo Silva, 1431, disse: bom dia, jovens. Então, bom dia aí pro Douglas, pro Manuel, pra mim. Lucas, infelizmente, né? E o senhor Marcelo Reis Contato diz: salve pessoal que acompanha o Soco Matinal. Então, pessoal, dê um salve aí pro nosso grande Marcelo, que tá pedindo um salve pra vocês, né? Nem pra gente. A Isabela disse: bom dia de Madrid, meninos. Então, bom dia pra Madrid também, pessoal lá. E o Brito Júnior Caminhoneiro, rei da quebra de asas aqui, volta falando: Trump vai cobrar o imposto que outros países cobram nos Estados Unidos. É isso. Exatamente isso que ele disse que fará dia 2. Hoje é dia 31, isso vai ao ar hoje, então quarta-feira talvez a gente venha com essa notícia. E se isso realmente acontecer, o Brasil é um dos países que mais taxam ali tarifas de produtos que vêm dos Estados Unidos. Então se isso acontecer, pode ser uma grande reviravolta aqui para o Brasil. Mas isso, dia 2, vamos esperar. Até porque dia 1 é dia da mentira. Se Donald Trump falasse isso, ele poderia falar só um ali. Tudo bem. Tava brincando. E aqui temos o Reinaldêncio, que disse: juro que não entendi, liberal torcendo para o Trump, S&P batendo recorde atrás de recorde com o democrata, sem esse distúrbio político todo. Ô, Rei, eu não torço nem pra minha avó no bingo, cara. Se minha mãe fosse candidata, eu não torceria pra ela. Eu não torço pra ninguém, que vou torcer pra Trump, cara. Torcer. Tem uma curiosidade sobre isso aí, sobre os novos economistas, assim, a parte da faculdade. Quando um país... Porque, por exemplo, os Estados Unidos está fazendo uma flexibilidade fiscal, né? Tá gastando mais agora, principalmente agora com a parte militar. Lá na Europa também, os governos agora estão gastando mais. E o que faz quando um governo gasta mais? Ele está flexibilizando maior gasto em setores mais estratégicos. Então o mercado ele projeta um ganho, mesmo que seja artificial, no curto prazo. Aí entra essa questão que a gente estava falando mesmo de trader. Geralmente o mercado é muito movido a estimativas de curto prazo. Então, às vezes, déficits nominais, mesmo sendo ruim de forma estrutural no longo prazo, para o mercado a expectativa é que melhore os resultados. Por exemplo, os títulos de renda fixa alemão, as empresas alemãs, todas estão subindo muito, principalmente os índices, o DAX ali, e também pega o Stoxx 600, todos estão subindo, que é as 600 maiores empresas da Europa. Porque o governo está gastando mais, em tese vai sair dinheiro do governo e ir para os produtores, e assim depois se fazer toda aquela geração interna, e claro, com os consumidores consumindo, os clientes finais, vai gerar riqueza. Porque o PIB é uma forma mais estatística, né? O PIB é algo mais quantitativo. Então, isso gera resultado, mas, claro, de forma estrutural, isso não é ruim para a economia e também para as próximas gerações. Porra, faltou interpretação minha aqui. Agora que eu entendi que ele não tava falando da gente. Então tá bom. Faz sentido mesmo. É outros liberais, entendi. Não é a gente, tá tudo bem. E aqui pra finalizar, o Matheus Moleque diz: bom dia, sexo matinal. Pergunta: o aumento da inflação que está acontecendo agora foi devido à subida do dólar no final do ano passado? Não é só isso, né? Claro que a subida do dólar, na verdade, tem a ver com a inflação, é diferente. Uma coisa não necessariamente causa a outra. A gente tem um aumento de inflação por vários outros motivos, principalmente fiscais. Isso é o que o governo quer que você acredite. Não faz sentido. Então, pra finalizar o programa, estendendo aqui, que o Lucas já tá com o dedinho apontado aqui pra mim, a gente finaliza aqui com o André Esteves, que é indicado para o conselho da Eneva. E aí a gente não tem muito tempo pra falar sobre isso, então é isso. Parabéns pro André Esteves aí, tá no conselho da Eneva, conselho aí que vai dar conselhos aí pra empresa. Quer falar em um minuto aí alguma coisa, Douglas? Não, é só uma estratégia mesmo que o BTG tem utilizado ao longo do tempo, né, de estar adquirindo novas empresas. Ele é dono também do Banco Pan, ele tem um percentual também na Redditor e também conseguiu incorporar um percentual maior dentro da Eneva. Curiosidade, a Eneva era uma empresa que também estava no grupo do Eike Batista, né? O ex-empresário Eike Batista, ex-empresário não, ele ainda é empresário, mas não tem aquela grande relevância. Ex-bilionário, então. Ex-bilionário é melhor. E, assim, fazia parte de toda aquela sinergia das empresas do grupo, né? Do OGX, que tinha tanto a parte de mineração, de ferrovias também, tinha a Eneva, que é termoelétrica. Então, é só uma parte estratégica que o banco está utilizando. E agora tem os novos CEOs, o presidente agora do conselho, que é o André Esteves, e também o Rodrigo Santos Coutinho Alves, que também é sócio do banco, mas na parte de Private Equity. Ali.
Então, e pingou muito doido. Vocês que são doidos, vão embora desse programa aqui, cara. Ó, tem muita gente aqui, ó. O Rodrigo Investe, Lula, o outro aqui, Lula também. O outro aqui, impressão minha, esses 3 economistas sutilmente defendem o desgoverno. Sai fora, cara, sai fora. Cara, nem de... Cara, vai dar tempo. Eu tenho paciência pra vocês, não, cara. A gente tá aqui falando de governo, não. A gente tá falando de economia. Governo, são decisões de governo, são importantes. A gente vai discutir. Agora, se um lado A ou lado B é ruim ou não, se for pra torcer pra time, eu vou torcer pro Vila Nova, que foi campeão goiano aí. Um abraço pro Vila Nova, parabéns ao Tigrão, né? Isso, hein? Agora, pra governo, não vou torcer, não, cara. Se for, ó, se entrou muita gente nova, se pingar doido, vai embora, cara. Vai embora. Ninguém quer vocês aqui, não. Vamos ficar falando de se é Lula, se é Bolsonaro, se é Tarcísio. É porque a gente faz uma análise do que é políticas de governo e políticas de Estado. É diferente, então, quando totalmente tem diferente. um governo que mesmo ele é progressista, mas ainda tá fazendo políticas de Estado que tende a ser melhor no futuro, talvez cabe a análise, né? Você tem o dever de pelo menos analisar melhor. Então, se você espera que nesse programa aqui a gente defenda algum tipo de governo, você está muito frustrado agora de pronto para já deixar você frustrado. A gente vai falar de políticas específicas que são feitas, de resultados que isso impactam dentro da economia e números que são de macroeconomia. Então, a gente não é um programa político, a gente é um programa de economia, macroeconomia, geopolítica, para você entender como que as coisas no mundo acontecem aí, influenciam o todo, mas não nessas picuinhas de política, porque só serve para bobo querer ouvir. Então, tchau para vocês, um abraço, quer dar um abraço aí? Um abraço. Um abraço aí. Até mais. Lucas, quer aquele abraço mais antigo, assim? Um abraço antigo? Um abraço antigo aí do Lucas, então, pra vocês ficarem bem.